Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao dia de passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Ficamos contentes com a presença de todos vocês. A live de hoje é a de número 273, do dia 29 de outubro de 2025. O Evangelho de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e o item é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Que possamos ficar atentos com nossas ações perante Jesus. Como estamos agindo com relação às leis morais? Será que estamos nos esforçando para buscar o conhecimento delas e colocar em prática? Ou estamos esperando que os outros façam por nós? O livro de hoje continua sendo o Médico Jesus, de José Carlos de Luca. O item é para melhorar agora. A vitalidade, a energia, a saúde divina se derrama sobre mim e busco-a em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas, do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que me não impede a marcha. Sadio e confiante, nós avançamos, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, é a energia de vida. Quem disse isso é Joana de Ângeles. E o José Carlos de Luca nos diz o seguinte: se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração, de paralisia íntima. Isso é um veneno perigoso para a saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa, ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama, se estiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis da sua casa. Prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas. Fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram. Limpar suas gavetas. Engraxar os sapatos. Cultivar uma flor ou um jardim. Dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, da apatia, fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados, esperando a morte chegar. Agradecer a Deus por tudo que temos e somos, olhar o seu corpo, sua vida, as pessoas ao seu lado, o dom da vida. Vamos sempre agradecer, participar dos estudos que a casa aqui oferece, que a gente possa ter essa disposição, essa vontade para ter o conhecimento. Agora, não basta ter o conhecimento, é preciso praticar, é preciso agir. É assim que Deus, Jesus, espera de cada um de nós. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Uma vez mais, boa noite a todos. Boa noite. Hoje um tema extremamente interessante. Aliás, esta é a 54ª, quinta preleção sobre o Evangelho desde que nós começamos na ordem sequencial. Então essa é a 54º tema interessante. A verdadeira pureza, mãos não lavadas.
Jesus tinha uma predileção por utilizar o exemplo dos fariseus, dos escribas fariseus, dos saduceus, para nos colocar o que nós vimos fazendo e as necessidades de mudanças. Sobre essas figuras históricas, nós fizemos um estudo, acho que foi na primeira preleção nossa, que nós tratamos sobre notas históricas. É o começo do Evangelho. Então, quem quiser se aprofundar, está lá no Evangelho, ou busque a live. Lá nós falamos sobre escribas, fariseus, saduceus, nazarenos, terapeutas, essênios, enfim, aquele povo todo que aparece ali no início das notas históricas do Evangelho. Não é? O item 8 deste capítulo começa assim: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou a vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porque do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, disse: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a outro, ambos cairão no fosso. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o interior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? E agora a gente começa. Bom, os fariseus, na realidade, eles surgiram lá em torno de 150 a.C., que tinha por objetivo a manutenção da identidade, das tradições judaicas, em meio à cultura grega, que era politeísta. Eles tinham como base a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, os profetas e a lei oral, que é transmitida oralmente, a tradição. Não é? Estavam muito apegados a esses cultos exteriores. E eles tinham uma preocupação tremenda de entender, explicar e fazer cumprir esses cultos exteriores. Mas,
que sob as aparências dessa devoção, ocultavam costumes dissolutos e muito orgulho. E era isso que Jesus pegava. Os fariseus tomavam parte ativa nas discussões, nas polarizações políticas da época. Os fariseus e escribas, eles eram autoridades religiosas, políticas e judiciais. Eram juízes, eram os religiosos e eram também aqueles que faziam aplicar a lei, não é? Exerciam grande influência sobre o povo. E por conta disso, quaisquer inovação ou quaisquer coisas diferentes que surgissem, eles se punham contra. Imagine Jesus colocando esse povo na parede, não é? Eles alimentavam uma ânsia de dominação muito grande, e qualquer ameaça eles se revoltavam. E aí Jesus, a seu trabalho de desmascarar essa hipocrisia. Quando nós falamos, os fariseus, os escribas, os saduceus, na realidade, os materialistas da época, viu, gente? Sempre encontramos exceções. Por exemplo, Nicodemos, aquele que foi perguntar a Jesus na escondida da noite, e Marcos ouviu de longe parte da conversa. A revelação que Jesus nos trouxe, ou melhor, a afirmação de Jesus, e isso está no Antigo Testamento também, de que é preciso nascer de novo. Como se dá isso, um homem já sendo velho? Que? Vós sois mestres em Israel e não sabeis dessas coisas? Nicodemos. Depois, ele ajudou na recuperação do corpo de Jesus, levou ungüentos, essas coisas todas na preparação dele. Ele começou, embora de forma não ostensiva, a praticar os ensinamentos de Jesus. Nicodemos. Um outro, Gamaliel. Quem já ouviu falar em Gamaliel? Gamaliel era também um fariseu extremamente respeitado, que tinha por característica ser extremamente coerente nas suas colocações. E lá no Sinédrio, nas discussões dos ensinamentos de Jesus, ele colocou de uma forma bastante clara o seguinte: essas coisas, ou seja, essas novidades, já aconteceram antes. Se forem coisas do homem, desaparecerão. Se forem coisas divinas, nós estaremos perseguindo coisas divinas, e elas permanecerão. Olha só a colocação. E Gamaliel tem também uma característica extremamente interessante, que ele foi o tutor de Saulo de Tarso. Eu me formei aos pés de Gamaliel, disse Saulo. Então, para toda regra, para toda generalização, tem as suas particularidades. Os escribas, as mesmas coisas. Coube aos escribas o papel de trazer a antiga lei, os 10 mandamentos, as diversas interpretações e regras que os fariseus colocaram ao longo, que os sacerdotes colocaram ao longo da história. Coube a eles isso. E exigia uma formação tremenda, muito estudo. O indivíduo só era reconhecido como escriba por volta dos 40 anos. Se considerar que naquela época, poucos é que chegavam a essa idade. Não é? E tal como os fariseus, eles também detestavam mudanças. Porque eles eram eles escreviam as leis, interpretavam e passavam. E sobre isso eles exerciam muito poder. Porque também eram os únicos letrados naquela sociedade. Não é? Bom, querem ter uma ideia desses rituais e dessas exterioridades a que Cristo se referia? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Para vocês terem uma ideia do que é esse ritual da lavagem de mãos, nós não vamos nos aprofundar aqui muito, não é? Mas não era uma lavagem higiênica, que você ia lá e lavava mesmo, esfregava a mão e tudo mais. Era um ato cerimonial, que despejava a água do cotovelo para o braço, uma ou duas vezes, os 2 braços. Antes das refeições, todos eles faziam isso, e os convidados idem.
Aqueles que não o fizessem eram considerados degradados, digamos assim, da sociedade. Isso ao longo de séculos. Então, o Talmud, que é um dos livros judaicos, chega a afirmar que quem comer sem lavar as mãos era comparado a alguém que cometia um pecado grave e poderia ser desarraigado do mundo. Vejam só. Tinha os processos de purificação antes de comer. Repito, todos aqueles presentes, porque lembrem-se que a refeição à época é uma coisa extremamente séria. Na época não tinha geladeira, freezer, não tinha esquema de armazenagem. Então, com exceção da sexta, do sábado, a refeição era preparada na hora. Então não era qualquer um que era convidado para sentar-se à mesa. Era com muita consideração, não é? Então todos os presentes tinham que seguir esses rituais sob pena de ofender aqueles que os haviam convidados. Os objetos e utensílios, pratos, copos, jarros, também eram submetidos a rituais de purificação. Os alimentos, haviam regras que eram considerados alimentos impuros e puros, ou seja, puros e imundos. E os convidados deviam receber também, atender também essas distinções. O ato de comer não era apenas físico, mas visto como um momento de comunhão religiosa, exigindo conformidade às tradições. E existiam muitos outros, dízimos, jejuns regulares, que até hoje tem isso, né, entre nós. O uso de filactérios, nossa, que é isso? Tiras de couro que punham na testa ou no cotovelo, com salmos da Torá. E alguns faziam umas tiras mais largas, e Jesus pegava nisso também. E franjas longas, né? Franjas longas. Separação rigorosa de gentios e pecadores. Enfim, alguns alimentos que eles consideravam impuros. Em animais terrestres, carne de porco, camelo, lebre. Animais aquáticos, peixes sem barbatanas, escamas. Aves, águia, corvo, avestruz, coruja, falcão. Todos os insetos, com exceção de alguns tipos, não quero nem saber quais são. Animais mortos naturalmente, ou seja, carniça. Dá licença, nem nós, né? Enfim. E sangue, carne com sangue, que não era considerado puro, não é? Então, só para ter uma noção do rigor dos seus rituais. Mas não só. Se eles, entre eles, tinham esse rigor, imagine os gentios. Eu fico imaginando como que seria a vida dos chefes nos dias de hoje, naquela época, melhor dizendo, desconhecendo tudo isso, não é? Por quê? Um chefe francês, um italiano, um brasileiro. Como assimilar esses rituais todos e preparar essas refeições de acordo com os rituais que ele tanto exigia. Então, toda aquela refeição preparada por gentios, para eles, era imundo. Porque não seguia os rituais deles. E da mesma forma, os recipientes, as misturas, e por aí vai. Enfim, temos aqui uma amostra do que era o ritual das mãos não lavadas dos judeus. Mas não era só isso. O sábado, aqueles que chegam na sexta-feira e gritam sextou, não iam encontrar muita alegria no sábado. Porque o sábado, o sétimo dia da semana, era reservado para descanso absoluto e adoração a Deus. Mas vejam só, eles acrescentaram dezenas de regras, de procedimentos que deveriam ser observados no sábado. Por exemplo, tinha uma coisa chamada limite de passos, que eram cerca de 2.000 côvados, o equivalente a mais ou menos 1 quilômetro. Nós não poderíamos dar mais de 1.000 dar passos mais do que 1 quilômetro. Ou seja, se você fosse tomar uma cervejinha, um churrasquinho na casa do vizinho, vá antes, porque no sábado não poderia.
E tinha que ser comida pura, né? Não podia curar. Se alguém passasse mal no sábado, ele tinha que aguentar até o domingo. Exceto se tivesse em risco de vida. E Jesus curou e curou e curou ao sábado, todos os dias da semana. Não poderia carregar objetos, nem a sua própria cama. E o paralítico foi lá com a dele. Não poderia preparar comida no dia, no sábado, como nós vimos. Então, no sábado, a refeição do sábado era preparada na sexta-feira. E por aí vai, colheita e moagem, assim por diante. Então, Jesus frequentemente desafiava a rigidez farisaica sobre o sábado, ensinando que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, o que é meio óbvio, né? Ele se declarou Senhor do sábado, mostrando que a misericórdia e o bem-estar humano estavam acima das regras ritualistas. Suas ações, como curar, permitir que os discípulos comessem espigas, que era proibido, e ensinar, mostravam que o sábado deveria ser um dia de libertação e vida, não de opressão legalista. Em resumo, os fariseus transformaram o sábado em um sistema de proibições minuciosas, enquanto Jesus o ressignificou como um dia de graça, cura e liberdade. Esse contraste revela muito sobre o embate entre a tradição humana e a intenção divina. Então nós falamos dos alimentos, falamos dos sábados e a questão do honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Está lá nos 10 mandamentos. Então, pela tradição, pela transmissão oral, pelos próprios escribas, é a referência maior, não é? Só que eles inventaram ao longo do tempo um negócio chamado corban. Corban. E o que significa esse corban? Significa dedicar algo a Deus, ou seja, é um sacrifício, é uma oferenda. E quando você faz esse sacrifício, essa oferenda, ele se torna indisponível para o uso comum. Essa coisa do sacrifício, né, de oferenda a Deus. Hoje, nos dias de hoje, para muitos de nós, não para todos, uma coisa tão infantil, porque se Deus é o Senhor do universo, o que é que nós podemos oferecer para Ele? Parar para pensar nisso? Deus é o Senhor de tudo, de todo o universo, material e espiritual. E aí nós pegamos alguma coisinha e damos, oferecemos para o Pai. O que é que nós podemos realmente oferecer para o Pai? O nosso trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, o nosso serviço para o bem. É a única coisa que Deus quer de nós. Não oferendas exteriores, não é? Mas, com essa história desse corban e dessa oferta, o que aconteceria? O que acontecia? Né? Na prática, muitos procuravam escapar da responsabilidade familiar, sob a aparência de uma devoção religiosa. Vejam só. Então, eles protegiam, digamos assim, esses bens, em detrimento do auxílio que poderiam dar aos seus pais idosos, necessitados. Era isso que Jesus criticava. Que por conta de um ritual exterior, a verdadeira prática da gratidão, da honra e da fraternidade, da solidariedade aos pais, por egoísmo, era deixado de lado. Felizes daqueles que, indo ao encontro da sua consciência, dedica o seu tempo, os seus melhores sentimentos, os seus melhores recursos, no amparo àqueles que permitiram que estivessem acontecendo hoje na presente encarnação. A nossa gratidão para com os nossos pais é infinita. Pela pura e simples razão, não fosse por eles, nós não estaríamos aqui no processo nosso de aprendizado e de transformação. E é isso que Jesus questionava, criticava entre os judeus. A lei de Deus é superior às tradições humanas. O corban deveria ser um meio de aproximação com Deus, mas foi transformado em instrumento de egoísmo. O mandamento de honrar pai e mãe, que a devoção a Deus também passa também pelo cuidado com o próximo. Então nós vimos os alimentos,
Sábado, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí o item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios, os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorre que verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. Nós estamos falando lá dos judeus, não é? E com a doutrina do Cristo aconteceu a mesma coisa, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, só lembrando, o objetivo da religião, qualquer uma delas, é conduzir o homem a Deus, é mostrar o caminho. E ora, esse caminho nós não chegaremos lá, senão quando nós nos tornarmos perfeitos, ou estarmos no processo de consecução dessa perfeição relativa. Toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Faz pensar? As guerras religiosas foram das mais cruéis. Os divisionismos que surgem ainda nos dias de hoje têm um cunho profundamente, muitas vezes, religioso. Vemos representantes de algumas ao invés de pregar a união, pregam o divisionismo, o ódio, a revolta. Nós temos que analisar essas coisas todas, né? Toda aquela religião em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tem as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. E aí nós fizemos essa viagem no tempo, aquele processo de busca de conexão com o sagrado, que ao longo de toda a nossa história nós sempre procuramos identificar e nos apegarmos a eles, as advertências de Jesus, as demonstrações que Jesus fazia em tudo isso e o caminho. Como será que nós estamos no século XXI? Enquanto sociedade. Veja, essa busca de conexão permanece. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mesmo que esses exemplos não tenham um cunho religioso, e sim secular. Ok? O ritual da lavagem de mãos dos judeus, hoje, nós poderíamos equivaler, seria mais ou menos equivalente às rotinas de autocuidado. O skincare, ou seja, cuidados com a pele, banhos aromáticos, e que tem como objetivo uma purificação, sim, um controle, uma identidade. Jejum religioso, dietas detox, jejum intermitente, disciplina, transcendência corporal. Ou seja, tem coisas positivas, a questão é nós nos apegarmos a essas coisas. A oração e meditação. Hoje nós temos a abordagem do mindfulness, ou seja, plenitude,
atenção, ouvir, o auto-ouvir, né? Temos o recurso de pegar o nosso celular e clicarmos em apps de meditação. Baixe o seu app de meditação. Tem a sua validade. Paz interior, conexão com o eu. Vestes religiosas, lembra dos filactérios? Então, roupas de marca. Tem crianças hoje que não saem se não tiver roupa de marca. Criança. Ok? Entenderam o resto, né? Crianças. Dress code, ou seja, a vestimenta adequada para o ambiente adequado, ou seja, numa reunião entre CEOs, uma reunião de diretoria de grandes empresas, numa reunião entre presidentes, que aconteceu aí de monte, você não vai aparecer lá de chinelo, né, de calça jeans, camiseta. Embora o teu interior possa estar, né? Ou seja, status, a necessidade do pertencimento, da identidade. Guardar o sábado. Hoje, nós temos o domingo de descanso. E o digital detox. Existe isso. Separação do tempo, uma pausa sagrada. Dízimos e ofertas que tinham na época, continuam tendo hoje. Doações para causas sociais. Crowdfunding. Alguém já fez crowdfunding aqui? Alguma vez? Sabe o que é isso? São aquelas buscas que se fazem na internet. Você tem um objetivo, você tem um produto ou um projeto e precisa de fundos para isso. E você busca arrecadar esse fundo através da internet. Isso é crowdfunding. Não é? Então, altruísmo, expiação simbólica, peregrinação ao templo. Naquela época tinha. Algumas atividades só podiam acontecer no templo de Jerusalém. E hoje, nós temos viagens a destinos espirituais. Por exemplo, basílicas, santuários, Bali, Machu Picchu, o caminho de Santiago da Compostela e tantos outros. Busca de sentido, renovação, purificação de alimentos. Olha só, hoje nós temos mais informações, né? Consumo de orgânicos, veganos, sem glúten, vegetarianismo, pureza, moralidade alimentar. A questão é, e no espiritismo? Temos isso também? Ai. Vamos parar por aqui? Ou devia ter começado por aqui? Repetição mecânica de preces. Vamos fazer uma prece? Vamos. Pai nosso que está em céu, ficar amém. E se fala amém, assim seja. Maria cheia de graça, acabou. A energia, a emoção, a conexão com as palavras, o significado, cadê? Até porque no Espiritismo se estimula a prece espontânea, aquela que brota do coração. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós pedimos para fazer uma prece de abertura, uma prece de encerramento, se não estiver vindo nada, é porque no seu coração não tem nada? Tem sim, sempre tem. Sempre tem. O orgulho, muitas vezes, a inibição, que está ligada ao orgulho, não é? Muitas vezes faz com que essas criaturas percam essa oportunidade bendita da prece. O uso de objetos tidos como indispensáveis. Que é uma coisa? Água fluidificada. Eu fui na casa do caminho, preciso voltar logo lá, porque eu esqueci de pegar meu copinho. Um dia, nós vamos trabalhar com vocês um pouco mais essa questão da água magnetizada. Mas não vai ser hoje. Imagens ou símbolos tratados como se fossem mágicos. Nós não temos símbolo aqui, nem quadros. Tem um de Jesus, tem aqui um símbolo de gratidão, uns quadros. Mas se começarmos a pendurar coisas aqui demais, alguma coisa tem que ser questionada.
não é? Os quadros que temos não tem nada a ver com adoração. E nem tem cunho de entrega, como se nesses quadros tivesse o poder do benefício que estamos procurando. Não é neles. Formalismo em reuniões, preocupação exagerada com gestos, rituais, deixando em segundo plano a fraternidade e a humildade. Orgulho espiritual, ao qual nós já tratamos aqui, porque somos espíritas, somos mais evoluídos. Santo Deus, já ouvi isso. Conversa, nós somos os mais necessitados. Alimentar um orgulho porque temos dons, coisa nenhuma, ferramenta de trabalho. Que dons são esses? Vidência, audiência, psicografia, psicofonia, qualquer psico da vida. Ferramenta de trabalho que por misericórdia divina nos foi concedida para que possamos, em colocando a serviço do próximo, melhorarmos. Não cabe orgulho, se a humildade e a expressão da gratidão por essas bênçãos, aí sim que recebemos. Práticas externas. Busca de fenômenos mediúnicos como espetáculo. Se aparecer aqui um médium de cura, vai ter uma fila daqui até Palmeiras. Fenômenos. Qual o significado? Qual a causa? Como se processa? Qual o objetivo desses fenômenos? Foi o que fez com que nós manifestássemos, despertássemos no século XIX para a realidade do plano espiritual. E foi por isso que Kardec chegou à conclusão da expressão de uma inteligência atrás daqueles fenômenos. Ainda hoje, buscamos fenômenos. Nos atraímos por eles. A dependência do passe. Tem criaturas que passam a vida inteira tomando passe. E mais ainda, se for aquele passe forte. Sabe o que é passe forte? É aquele que o passista faz um monte de gesto. Eu não estou falando aqui do magnetismo, viu, gente? Magnetismo é outra coisa. É passe também, mas tem técnicas apropriadas, que passam por todos os centros de força, passam pelos órgãos específicos, a partir de uma detecção, de um diagnóstico de toque. Ok? Mas então aquele passista que faz um monte de gestos, que faz barulho, que pega na pessoa, que toca nas pessoas, esse tem um passe forte. Aquele que está quietinho lá, vibrando, conectado com o plano espiritual, orando e doando de amor o máximo do seu amor, esse muitas vezes não é considerado, é passe fraco. Pensem nisso. Pensem. Nós vamos voltar a essa questão. E outra coisa muito séria, e essa é muito séria mesmo, a negligência do estudo. Capítulo 6, nós passamos por eles. Espíritas, instruí-vos, essa é a primeira orientação. Amai-vos, essa é a segunda. Eu não vos disse tudo porque não cabeis, não suportaríeis. Quando estiveres melhor preparado, eu vos enviarei um outro Consolador, que vos falará todas as coisas e ficará eternamente convosco. Mas para isso, nós precisamos saber o que esse outro Consolador nos trouxe. E não tem outra forma, se não for por estudo. Estudar. E hoje nós temos um monte de ferramentas aí que facilitam a nossa vida. Nós temos a sala quase cheia aqui. Como seria bom, não para nós que fazemos a exposição da doutrina, mas para cada um de vocês, que essa sala estivesse com esse mesmo número de participantes às quintas-feiras. Estudando, aprendendo. Até porque, o que é que nós buscamos no passe? Uma doação. O passe é uma transmissão de energia. Não é? O passe tem o objetivo de nos fortalecermos. Porque como oscilamos nos nossos padrões energéticos,
Nós precisamos repor essas energias. E o passe é uma transmissão de energia, que vem do plano espiritual, passa pelo médium e ele transmite. Esse é o passe. A quase totalidade dos passes tem característica espiritual e magnética. Espiritual do plano espiritual, magnético do próprio médium. Qual de cada um de vocês, qual de cada um de nós que não temos essa condição? Neste momento, cada um de nós está sendo preparado para tomar um passe, desconectando-se das questões exteriores, elevando o seu padrão vibratório, o que permite o quê? Uma maior eficácia, digamos assim, das energias, um melhor aproveitamento das energias que estão recebendo do plano espiritual, através de um passista. O que é que nos impede, cada um de nós aqui, sem exceção, de fazer as mesmas coisas nos nossos lares? Nada nos impede. Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus. Nada impede que façamos nos nossos lares momentos de reflexão. O Evangelho no lar. Aí sim a água fluidificada, magnetizada. Criar um ambiente positivo. Procurar elevar-nos vibratoriamente, conectando com as correntes superiores da espiritualidade. E através da nossa prece, aí sim, dessa conexão, aurirmos dessas energias nos nossos lares que nós buscamos aqui. Nada impede que cada um de nós lance mão desse recurso, porque é a atuação do Pai. Para isso, nós precisamos entender essas questões. Precisamos entender a função do passe. Como é que nós recebemos? Como é que ele adentra nos nossos mecanismos, nos nossos corpos espirituais? Em nossa mente, em nosso corpo astral, em nosso dupletec, em nosso corpo físico, através dos centros de força de todos os nossos sistemas orgânicos. Precisamos entender isso. Entendendo e sabendo como funciona, nós podemos sim desenvolver em casa. Todos nós, sem exceção. Palestra do Luiz Sábado. Sábado agora, né? Isso. Primeiro. Então vejam, essas práticas exteriores, repetição mecânica de prece, como se a força estivesse nas palavras e não na intenção. Uso de objetos indispensáveis, como nós vimos. O que Jesus valorizaria em tudo isso? Não é? Oração sentida. De Leon Denis, apreende-se que oração sentida, nos seus livros, não está escrito literalmente, mas diz assim que quem tem que se ajoelhar, tem pessoas que se não se ajoelharem, não oram, entendem que a sua prece não teve valia. Leon Denis diz, não literalmente, que quem tem que se ajoelhar é a alma, e não o corpo. Eu posso cair de joelho aqui, mas minha cabeça está em plena maledicência. Isso significa humildade, pureza, amor, confiança direta no Pai. Jesus valorizava isso o tempo todo e nos falava: nós não precisamos de intermediários materiais, não precisamos de super médiums. Não existe isso entre nós. Não precisamos de figuras hierárquicas superiores. Não existe hierarquia no Espiritismo. Nós não precisamos. Buscamos. Sim, isso que nós estamos fazendo aqui é uma reunião social, onde nós nos reunimos, tem um objetivo, o estudo e tudo mais, mas não que seja uma necessidade imprescindível. Espiritismo não se pratica apenas, então, somente em casa espírita, pelo contrário. A quase totalidade da nossa vida acontece fora da casa espírita. É disso que Jesus falava. Simplicidade, espiritualidade vivida no cotidiano. Caridade ativa, ajudar o próximo com amor e humildade. Autotransformação, o esforço diário contra egoísmo, orgulho e vaidade. E aí sim, uso consciente dos passos, porque é um recurso, está aqui. Não paga ICM, não paga IPI, não paga nada, não paga valor agregado, não paga nada. Isso é o uso consciente, ou seja, sendo humilde
sabemos que oscilamos, que muitas vezes enfraquecemos. Neste momento, busquemos o passe. Mas como forma de eu recuperar minhas energias, para que eu possa, em me sentir fortalecido, lidar com os trabalhos de transformação, de autoconhecimento, de autotransformação, que são responsabilidades indelegáveis nossas, que ninguém vai fazer por nós. E sim, o estudo e aprendizado da doutrina, conforme preconiza o Evangelho. Compreender os ensinos de Jesus e do Espiritismo para aplicá-lo na vida prática, fortalecendo a fé raciocinada e evitando superstições. O estudo aliado à prática do bem é o que sustenta a fé verdadeira. O estudo e aprendizado da doutrina espírita são fundamentais, porque sem o conhecimento sólido, a fé pode se tornar cega e as práticas exteriores acabam ganhando mais espaço do que a verdadeira vivência do Evangelho. Jesus sempre convidava a reflexão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, gente, os grandes autores, os autores reconhecidos por nós, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Humberto Campos, todos eles batem nessa tecla do risco da introdução de práticas exteriores e enxertos ritualísticos, que o culto espírita é interior, baseado na reforma íntima, no estudo e na caridade, que toda aquisição espiritual exige perseverança no estudo e no serviço, que a simplicidade é marca do espiritismo, que a fé madura se expressa em autotransformação, equilíbrio emocional e a prática do bem. Kardec já nos falava que os autores espirituais posteriores apenas reformam essa diretriz: simplicidade como marca essencial, estudo, caridade e reforma íntima, rejeição a enxertos ritualísticos. Em resumo, para todos esses autores, o Espiritismo é essencialmente uma vivência interior e prática do Evangelho, sem necessidade de rituais exteriores. O culto verdadeiro é o da consciência em sintonia com Deus, através do amor e do serviço ao próximo. Que Deus nos abençoe, muita paz. Mas antes, sábado que vem, agora, próximo, às 19 horas, no Victor. Oi? 19h30, no Paula Vitor, mais um evento do Movimento Espírita de Tambaú, com o João Luiz do Nascimento Ramos. João Luiz do Nascimento Ramos, cujo tema será? Reencarnação, a vida é hoje. Reencarnação, a vida é hoje. O poder do agora. E ele é ótimo, não percam. E ele é ótimo. Ele é ótimo. E ele é ótimo, não percam. Muito bom. Sexta-feira ele vai estar em Santa Rita. Ah, é? Para quem mora Às 20 horas. Alguém aqui mora em Santa Rita? Não, mas E o tema é outro, né? quem está ouvindo pode. Quem está Eventualmente, boa. ele estará na sexta-feira em Santa Rita, Às 20 horas. às 20 horas, no Centro Espírita Amor e Caridade, Isso. lá no centro mesmo de Santa Rita. Então, e o tema será outro, né? Não vai ser o mesmo. Espera aí que eu te falo. A vida e seus recomeços. A vida e seus recomeços. Nós não podemos mudar o passado, mas muito bom. Mestre Jesus, receba, Senhor, o nosso preito de gratidão. A luz que sois e que nos trouxeste, que ilumine cada vez mais fortemente a nossa jornada, que aclare as nossas sombras e permita que nós realizemos esse trabalho de autoconhecimento, dando-nos a base para que realizemos com disciplina, com esforço, com vontade, o processo de autotransformação que nos conectará com o ser essencial e espiritual que somos. Ó Senhor,
Quantos séculos, quantos milênios desperdiçamos com aparências, com vãs aparências que nos colocaram em conflito conosco mesmo e com os nossos irmãos de caminhada. Só o amor essencial que somos é que abre o caminho para a união, para a paz entre todas as criaturas, humanas e não humanas. Sê conosco, Senhor, que o teu manto de amor nos envolva a todos, que aprendamos a amar, a nos amar e amar aos nossos irmãos, amar o nosso planeta, que consigamos pacificar o guerreiro interior que ainda existe em nós, para que as guerras exteriores desapareçam. Não importa se estejamos numa linha de frente de um conflito armado, ou no conforto das nossas casas, se as nossas mentes estiverem guerreando, nós estamos fazendo parte no agredir, no acrescentar à psicosfera do planeta essas ondas de ódio, de dor e sofrimento. Sê conosco, Senhor, para que mudemos a natureza das nossas emissões mentais, dos nossos sentimentos, do nosso viver. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos do plano espiritual que compartilham conosco esses momentos, dos nossos mentores que nos assistem, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.